Graças a Deus. Nós vamos passar a palavra em nome do Senhor Jesus. É o Salmo número 2 e o versículo é o versículo número 3. Diz assim a palavra de Deus: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. E ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Diga assim, amém, gente? Graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Então, olha o versículo número 5, na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Graças a Deus, gente, que Deus tenha falado, né, ao teu coração, através desses versículos, em nome de Jesus. Agora o Provérbios 23, versículo número 12, aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu insensato, guia retamente no caminho o teu coração. Diga assim, amém, gente? Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Versículo número 14. Tu a fustigarás com a vara e a livrarás, né, a sua alma do inferno. Graças a Deus. Então, que Deus tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo Antigo Testamento, Josué capítulo 3 e o versículo 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da seca. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Saretã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Diz assim, amém?
Graças a Deus, vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Versículo número 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Graças a Deus, aqui mostra, gente, que não foi apenas o Mar Vermelho que se abriu, né, através dos milagres de Deus. O Rio Jordão também se abriu para o povo passar. Graças a Deus, vamos para o próximo. Jeremias, capítulo número 4, e o versículo é o versículo 10. Então disse eu: Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo de Jerusalém, dizendo: tereis paz, e eis que a espada lhe penetrará até a alma. Naquele tempo seguirá este povo e a Jerusalém, vento abrasador dos altos desnudos, do ermo sopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte. E então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor, como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águas. Ai de nós, estamos arruinados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os maus pensamentos? Diz aqui, amém. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Versículo número 14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Graças a Deus, gente, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo, em nome de Jesus. João, capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Diga-se amém. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Versículo número 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Graças a Deus que o Espírito Santo tenha falado no teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo. Novo Testamento ainda, né? Novo Testamento, Atos capítulo 25, versículo 4. Festo, porém, respondeu: achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo.
E havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Graças a Deus, que Deus tenha falado ao teu coração através desses versículos. Vamos para o próximo, Apocalipse capítulo 2, versículo é o versículo número 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Versículo número 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Que o Espírito Santo tenha falado no teu coração através desses versículos. Lucas capítulo 23, versículo é o versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Diga assim, amém, gente? Graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Então, este ladrão, no último momento, ele se arrependeu, pediu perdão, né? Se arrependeu dos seus pecados. E o que aconteceu com o ladrão ficou interessante. Ele foi direto para o céu, direto para o paraíso. Você vê que Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Graças a Deus, quando você morre salvo, você não precisa passar por nenhum tipo de purificação. Você vê que o ladrão tinha muitos pecados, ele era ladrão, estava condenado. Mas com o perdão de Jesus, ele se fez merecedor do céu, instantaneamente, sem não precisa pagar mais nada.
Até porque Jesus já tinha pago o preço por ele. Graças a Deus, então a salvação é assim. Uma vez você aceitando Jesus, confessando ele, você é salvo e tem direito a entrar no reino de Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O único caminho é Jesus. Tá certo, gente? Olha, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha falado no teu coração através desses versículos, dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.